Olá! Nesta unidade de aprendizagem, vamos trabalhar o princípio da insignificância. Eu começo com uma pergunta provocadora. O pequeno prejuízo causado com a conduta criminosa pode repercutir em favor do acusado? Vamos lá. Do que trata o princípio da insignificância, pessoal? O princípio da insignificância foi inicialmente tratado a partir da evolução do conceito de tipicidade. Então, a tipicidade, que nasceu como um exame meramente formal de subsunção de um fato concreto ao tipo penal, evoluiu até a noção de tipicidade material. Então, a tipicidade material exige, para que uma conduta seja típica, além da subsunção do fato concreto ao tipo, exige a ideia de danosidade social. Então, é necessário que aquela conduta, que se encaixa no modelo legal, expresse essa ideia de danosidade social. Como é que isso é avaliado? Através dos princípios da adequação social da conduta e do princípio da insignificância, que é o tema da nossa unidade de aprendizagem. Ok, então o que é o princípio da insignificância? É a constatação de que a lesão causada por uma determinada conduta é tão pequena que ela não merece ser considerada típica, não merece ser considerado um ilícito penal. Então, vocês estão percebendo que há uma relação íntima entre o princípio da insignificância e o princípio da intervenção mínima. Se a intervenção mínima exige que o direito penal, como um remédio sancionador extremo, só seja usado para condutas de especial gravidade, e se, no caso concreto, aquela conduta gerou uma lesão ínfima ao bem jurídico, exemplo, subtrair uma caneta Bic, né? Se encaixa formalmente no tipo penal, mas a lesão é ínfima. Então, partindo da ideia de intervenção mínima e de subsidiariedade, essa conduta não deve ser um ilícito penal, ela deve ser atípica. Então, o princípio da insignificância é fruto dessa evolução do conceito de tipicidade, de formal para material, e é um desdobramento do princípio da intervenção mínima. Ok, bom, como é que esse princípio é tratado hoje, Ana Paula? Porque essa ideia de tipicidade material, ela é antiga, né? Hoje, a tipicidade, ela evoluiu, ela foi evoluindo, né? Então, primeiro, com Belling, ela era meramente formal. Depois, passou-se a analisar um conteúdo material nessa tipicidade, a ideia de danosidade social. E passamos a trabalhar com a tipicidade material. Depois, num momento posterior, nós tivemos autores como Zaffaroni que sofisticaram ainda mais esse exame da tipicidade e trabalharam a chamada tipicidade conglobante, que vai ser objeto de uma unidade de aprendizagem própria. Essa tipicidade conglobante trata o princípio da insignificância como uma das hipóteses de atipicidade. E hoje, Ana Paula, hoje você pode trabalhar o princípio da insignificância dentro da teoria da imputação. Como? A teoria da imputação exige que uma conduta, para ser típica, precisa criar um risco relevante e desaprovado para o bem jurídico. Na medida em que a lesão causada é insignificante, não há a criação de um risco relevante e desaprovado, e essa conduta será atípica. Então, hoje a gente pode trabalhar o princípio da insignificância dentro da teoria da imputação. Ok, vamos lá.
quais são os requisitos exigidos para aplicar o princípio da insignificância? Vamos lá. O princípio da insignificância é importantíssimo na prática, mas a dificuldade dele é a parametrização, ou seja, o estabelecimento de parâmetros. Porque o que é insignificante para Ana Paula pode não ser insignificante para Valéria Calde, por exemplo, né? Então, o estabelecimento de parâmetros é muito importante e é um papel dos tribunais superiores. Então, o que os tribunais superiores indicam como parâmetros ou requisitos para avaliar essa insignificância? Vamos lá, vamos ao slide. Mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Pessoal, esses requisitos, eles são tautológicos. O que isso quer dizer? Eles são repetitivos, cada um deles repete uma ideia já anteriormente expressada pelo imediatamente anterior. O que você tem que ter em mente? O que você tem que ter em mente é o seguinte: o que se avalia na insignificância não é a lesão isoladamente. O que se avalia na insignificância é a inexpressividade do comportamento como um todo. Então, a jurisprudência vai analisar o desvalor da ação, ou seja, a forma como o crime foi cometido e também a intensidade da lesão. Então, vai ser importante, por exemplo, avaliar num furto se ele é simples ou qualificado, porque às vezes a lesão é pequena, mas a forma de realização da conduta é grave, chave falsa, por exemplo. Então, é a inexpressividade do comportamento como um todo, considerado o desvalor da ação e o desvalor do resultado, que vai ser indicativo da insignificância daquele fato concreto ocorrido, tá? Em muitos casos, como a gente vê no slide, a própria capacidade financeira da vítima vai ser relevante. Furtar uma galinha de Ana Paula é diferente de furtar uma galinha de uma pessoa muito pobre, né? Que conta com aquela galinha para se alimentar no dia seguinte. Então, essa inexpressividade global do comportamento é que vai ser examinada pelo aplicador, ok? Então, coloquei aí para vocês um acórdão sensacional do STJ, cujo voto relator eu recomendo a leitura, relator ministro Rogério Schietti, que fala exatamente isso. O que está em jogo é a inexpressividade global do comportamento. Então, nós vamos considerar, além do valor dos bens furtados, a situação financeira da vítima, as circunstâncias em que o crime foi perpetrado, se foi em repouso noturno, com rompimento de obstáculo, personalidade e condições pessoais do sujeito, se faz do crime um estilo de vida, se é reincidente. Isso tudo vai fazer parte desse bloco que vai indicar inexpressividade ou não do comportamento. Ok, atenção agora para um conteúdo muito importante. Como regra geral, partindo dessa ideia da inexpressividade do comportamento, que analisa aspectos objetivos e subjetivos, como regra geral, a reincidência impede a aplicação do princípio da insignificância. Essa é a regra geral. Tá? Agora, o que os tribunais dizem é: pode ser que, excepcionalmente, apesar da reincidência, o caso concreto demonstre que melhor dizendo, uma inexpressividade global do comportamento. Então, o STJ, há alguns anos atrás, julgou um caso em que uma pessoa reincidente tinha furtado uma lata de leite em pó na farmácia para o filho dela, tá? Ou 2 latas, eram algumas latas em pequena quantidade de leite em pó para o filho com fome. E naquele caso, o STJ entendeu que, apesar da reincidência, cabia usar o princípio da insignificância com bom senso no caso a caso. Ok?
Vamos lá. Atenção, se por acaso o sujeito é reincidente e não há a possibilidade de usar o princípio da insignificância, o que você vai fazer, você juiz? Vai condenar. E na hora que você condenar, a jurisprudência dos tribunais superiores recomenda que, em razão daquela pequeníssima lesão, você precisa condenar porque ele é reincidente. Mas em razão daquela pequeníssima lesão, você deve usar o regime semiaberto ou aberto, tá? E aí há uma controvérsia no Supremo Tribunal Federal. No acórdão que eu coloquei para vocês, os ministros chegaram à conclusão que o regime adequado seria o semiaberto. Por quê? Porque se o sujeito é reincidente, em cidades pequenas, o regime aberto pode gerar uma sensação de impunidade. Mas isso não é pacífico, tá? Então, existem acórdãos da própria primeira turma, anteriores e pelo menos um posterior a esse, que recomendam o regime aberto. De qualquer sorte, o regime fechado nunca nesses casos, ok? Então, vamos lá. Bom, atenção, pessoal. Não é só a reincidência que impede o princípio da insignificância. A jurisprudência do STJ e do STF entende que, na hipótese de reiteração criminosa, que eles chamam de habitualidade criminosa, e aí não confunda com o crime habitual, que é outra coisa, né? Aqui a gente está tratando de habitualidade criminosa como reiteração no cometimento de crimes. Entende-se que ela é suficiente para afastar o princípio da insignificância, tá? E aí, como é que eu vou aferir isso? Pelas anotações na folha de antecedentes criminais. Atenção! A jurisprudência, então, afere reiteração criminosa pelas anotações da folha de antecedentes, ou seja, considerando inquéritos e ações penais em curso e não apenas condenações com trânsito em julgado. Atenção, não erre e não confunda. Para considerar que alguém tem maus antecedentes, como circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, é necessário que haja trânsito em julgado de decisão condenatória para que se considere que aquele fato anterior é um mau antecedente. Súmula 444 do STJ. Porém, para verificar reiteração criminosa que impede o princípio da insignificância, paradoxalmente, na minha visão, o STJ não exige isso. Bastam as anotações na folha de antecedentes. Por que paradoxalmente, Ana Paula? Porque o mesmo princípio da presunção de inocência que impede, melhor dizendo, um mero inquérito ou uma mera ação penal em curso, impede que ele seja considerado em desfavor do sujeito. Por quê? Porque a gente ainda não sabe se o sujeito realmente cometeu aquele crime. Esse princípio é esquecido na hora de se considerar a reiteração criminosa que impede o princípio da insignificância. Para essa, basta a anotação na folha de antecedentes na visão do STJ. Há uma contradição, na minha modesta visão, em relação a essas duas formas de entendimento. Ok. O princípio da insignificância, então, pressupõe uma pequeníssima lesão ao bem jurídico e uma inexpressividade global do comportamento, tá? Atenção, porque alguns crimes ou alguns bens jurídicos são incompatíveis, em princípio, com a ideia de insignificância. Então, vamos lá. No crime de moeda falsa, então vamos ver como é que a jurisprudência trabalha isso. No crime de moeda falsa, o fato de você passar adiante uma nota de R$2 falsa, causando um pequeno prejuízo ao recebedor da nota,
não permite aplicar o princípio da insignificância. Por quê? Porque está em jogo é a fé pública. O bem jurídico tutelado é a fé pública, é a confiança que as pessoas precisam ter na idoneidade daquelas cédulas. Não interessa se o prejuízo de quem recebe é de 2, de 50 ou de 200, ok? Vamos lá. Entorpecentes, a jurisprudência também não admite. Qual é o argumento? O argumento é o de que é um crime, ou de que são crimes, né, contra a saúde pública e, portanto, aqui, crimes de perigo abstrato. Sendo crimes contra a saúde pública, um bem jurídico coletivo, qualquer que seja a quantidade, há um fomento na disseminação da droga e a afetação do bem jurídico. Essa é a visão da jurisprudência. Ana Paula, você concorda com ela? Não, mas essa é a visão que é cobrada nos concursos. Ok. Porte de arma de fogo, mesmo argumento. Crime de perigo abstrato. Como regra, nos crimes de perigo abstrato, a nossa jurisprudência não admite a insignificância, tá? Por quê? Porque aí parte-se aí do pressuposto de que aquela conduta descrita é perigosa, ok? Ana Paula, isso é relativizado? Aqui e ali é. Por quê? Porque essa ideia geral está errada, tá? Por que essa ideia geral está errada? Porque nos crimes de perigo abstrato não há uma presunção de perigo, há uma constatação de perigo ex ante. Quando esse perigo sequer pode ser constatado ex ante, né, não há crime. Então, o Supremo, há uns anos atrás, julgou um caso em que um sujeito portava uma munição como pingente, tá? E aplicou o princípio da insignificância, apesar do crime de porte de munição ser de perigo abstrato. Isso é um sinal de que essa negação geral está errada, tá? Mas essa é a visão majoritariamente adotada. É um crime de perigo abstrato, não cabe o princípio da insignificância. Pesca ilegal, idem. É um crime de perigo abstrato, não cabe o princípio da insignificância. Porém, o próprio STJ já admitiu excepcionalmente aplicar o princípio da insignificância na pesca amadora, quando o sujeito pega o peixe e depois devolve ele vivo ao rio. Ou seja, em alguns casos, ele é aplicável, ok? Mas a ideia geral é a da negativa. Vamos lá. Crime de contrabando, pessoal, ideia geral, não cabe. Por quê? Porque no contrabando não há tributo nenhum que seja sonegado. No contrabando você tem uma mercadoria proibida, né, que ingressa no país. E aí não interessa se é em pequena ou em grande quantidade, tá? Atenção! No contrabando, há uma distinção entre mercadoria de proibição absoluta e de proibição relativa. O que é a mercadoria de proibição absoluta? É aquela que, em nenhuma hipótese, pode ingressar no território nacional. Exemplo, máquinas de jogos, para jogos ilícitos. Não pode. E o que é a mercadoria de proibição relativa? É aquela que, em algumas hipóteses, pode ingressar. Exemplo, cigarros. Cigarro pode ser importado? Pode, mas alguns cigarros não podem, tá? Então, nesses casos, é uma proibição relativa. A jurisprudência antigamente admitia o princípio da insignificância nos contrabandos em que a mercadoria é de proibição relativa. Depois a jurisprudência mudou e mesmo para os cigarros não admite mais. Tem um acórdão ou outro isolado ainda admitindo, tá? Então não é absolutamente pacífico, mas é predominante que não cabe nem na proibição relativa. Ok. Apropriação indébita previdenciária, a jurisprudência também mudou. Hoje, a jurisprudência do STJ, seguindo o STF,
não admite o princípio da insignificância na apropriação indébita previdenciária. Por quê? Porque considera que o bem jurídico é coletivo e que, portanto, a gente não pode fazer um exame do caso concreto, que todas essas lesões, quando consideradas no seu conjunto, podem impactar o bem jurídico. Então, considerando tratar-se de um bem jurídico transindividual, aí não seria cabível o princípio da insignificância. Essa é a posição hoje do STJ e também do STF. Ok. Nos crimes contra a ordem tributária, como funciona? Nos crimes contra a ordem tributária, cabe o princípio da insignificância. E hoje, tanto para o STJ quanto para a segunda turma do STF, o parâmetro é o de R$20 mil, que é o valor mínimo para a execução daquele crédito tributário pela Fazenda, tá? A primeira turma do STF é que diverge, entende que esse parâmetro de 20 mil não é obrigatório para o direito penal e que, portanto, a gente vai fazer um exame caso a caso, ok? Não erre, pessoal! No âmbito estadual, não vale esse parâmetro de R$20 mil para os crimes contra a ordem tributária. Por quê? Porque esse parâmetro é para a execução do crédito federal. No âmbito estadual, se você quiser usar o parâmetro do valor mínimo para a execução dos créditos da Fazenda, você tem que considerar as normativas estaduais. Qual é o valor mínimo em cada estado, ok? Bom, vamos às súmulas, então, sobre o princípio da insignificância. São várias no STJ. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Para quê? Para evitar a bagatelização desses crimes, né? Que isso seja deixado para lá. A outra, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Por quê? Porque o que está em jogo não é o prejuízo patrimonial, o que está em jogo é a violação da probidade, do dever de probidade que o funcionário está violando para com a administração. E, finalmente, não se aplica o princípio da insignificância aos casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que é o crime do artigo 183 da Lei 9472. Por quê? Porque se trata aí de um crime de perigo abstrato. Essa é a fundamentação. Ok, vamos encerrar.